Então, aula de hoje é matemática, segunda série, hoje é dia 24 de novembro. O assunto é corpos redondos, cilindro, cone e esfera. A habilidade: identificar propriedades, calcular comprimentos, áreas e volumes de sólidos como o prisma e o cilindro, utilizando-os em diferentes contextos, tá? Então, o que são os corpos redondos? São sólidos geométricos que possuem superfícies arredondadas. Então, são eles, né? A gente tem o cilindro, que é esse primeiro aqui, né? Que parece uma lata. Antigamente a gente tinha lata de óleo, acho que vocês não devem ter visto uma lata assim. Tem o cone, que parece uma casquinha de sorvete, né? Ou aquele cone que fica na rua. E tem a esfera, que é uma bola, né? Que é o nosso planeta. O planeta, ele tem um formato esférico, né? Bom, então coloquei aqui os três sólidos para vocês darem uma olhada, tá? Esses são os três que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Mas vamos relembrar um pouquinho, né? Porque se eles têm superfícies arredondadas, então a gente vai falar de círculo, tá? Então, para poder falar do círculo, eu coloquei aqui para relembrar a área do círculo. Lembrando que área, ele é o espaço, né, de dentro. Então, aqui, ó, essa região de dentro é a área, tá? Então, se eu quiser, ó, saber quanto cabe aqui dentro, isso daqui é a área de superfície, tá? Então, a área do círculo eu calculo fazendo πr ao quadrado, tá? Então, a área do círculo, πr ao quadrado. Lembrando que o r, ele é o raio. O raio, ele é a distância do centro até a borda, tá? Mas há alguns casos em que não é dado o raio. Em vez de eles darem o valor do raio, eles dão o valor do diâmetro. O que seria o diâmetro, né? O diâmetro, ele é a distância de uma borda até a outra, passando pelo centro, tá? Então, vamos supor que eu tenha, então, um círculo, né? Nossa, esse círculo que ficou horrível aqui. Vamos supor que eu tenho esse círculo. E eu falo assim, olha, o diâmetro desse círculo, ele mede 8 centímetros. Aí eu quero saber quanto que vale o raio, então, né? Bom, se o diâmetro vale 8, então o raio vale 4, tá? Por quê? O diâmetro, ele é o dobro do raio. Ainda tem uma piadinha, né? Para quem teve aula com o professor Alan, provavelmente ele deve ter feito essa piada ano passado, que é assim, né? O que é pior do que cair um raio em cima de você, né? Caiu um diâmetro, tá? Não tem muita graça, mas enfim, né? É piadinha de matemática. Então, por quê? O diâmetro é o dobro do raio, tá bom? Então, relembrei área de círculo, por quê? Porque o cilindro, ele tem uma região aqui, a base dele é um círculo, tá? Então, lembra que eu falei dos prismas, né? Lá atrás, que tem o prisma de base triangular, que é como se fosse vários triângulos enfileirados, um em cima do outro, né? Então, o prisma, ele tem as bases, né, no mesmo formato de figura, e a área lateral são todas retângulo, certo? Agora o cilindro, ele dá essa mesma ideia. Então, as bases são a mesma figura, então aqui no caso é um círculo, né? E a área lateral, se a gente fosse abrir, viraria então um retângulo, tá bom? Então, o cilindro aqui. Para poder calcular o volume do cilindro, a gente só vai precisar do raio e da altura, tá? Então, lembrando que o raio, então, o raio é a distância aqui, né, do círculo, né? No círculo é a distância do centro até a borda, então aqui é o raio. E a altura do cilindro, aqui no caso, é essa altura aqui, tá? A altura do cilindro.
beleza? Então, no cilindro, para calcular volume, a gente só precisa do raio e da altura. Sobre o π que tem aqui, né? O π a gente sabe que ele vale aproximadamente 3,14. O π ele é um número irracional, né? Ele é um número infinito que não tem repetição, né? Ele vai aqui, né? Não para nunca. Então, o π, quando a gente tiver um exercício que envolve volume desses corpos redondos, vai aparecer o π. Aí, como eu sei se eu vou precisar substituir o π ou não, né? Bom, vai depender da situação. Às vezes o exercício fala para você que tem que substituir por um valor específico, às vezes não. Então, aí você pode escolher, tá? Pode substituir só por 3, ou por 3,1, ou por 3,14, tá? Professora, mas nossa, lá no começo do ano, quando a gente estudou o π valia 180 graus. Por que agora ele está valendo 3,14? Essa é algo que a gente tem que estar bem assim ciente nessa situação, tá? Por quê? Quando a gente estava estudando lá no começo do ano, trigonometria, né, no círculo trigonométrico, que a gente estava trabalhando com seno, cosseno e tangente, né? Quando a gente trabalha com essas relações métricas, a gente trabalha com seno, cosseno e tangente, e vai ter o π lá, esse π, ele está sendo trabalhado como medida de arco, tá? Então, no caso lá, ele é um ângulo, certo? Então, o π lá atrás, ele tinha uma representação do 180 graus. Lembra que eu falava? Ó, o π é igual a 180 graus. 2π, 360 graus. Então, quando aparecer seno, cosseno, tangente, e tem o π ali no meio, então aquele π, ele está representando os 180 graus, certo? Agora, aqui a gente está trabalhando com geometria espacial, a gente está trabalhando com sólidos geométricos. Então, o π, ele tem um outro significado aqui, tá? Que é o do número, do 3,14, tá? Estou falando de uma maneira, assim, bem geral, tá? Nada detalhado, só para vocês diferenciarem, tá bom? Beleza? Então, aqui o π, a gente esquece um pouquinho de 180 graus para lembrar que ele é um número que é 3,14, tá? De uma maneira geral, é isso que quer dizer. Bom, o próximo sólido é o cone, né? Na aula lá passada, que a gente viu pirâmide, eu falei para vocês que o volume da pirâmide ele é 1/3 do volume de um prisma de mesma base e mesma altura. Aqui para o cone, a ideia é a mesma. Se vocês repararem, ó, o volume do cilindro, ele é πr² vezes h, né? O volume do cone também tem πr² vezes h, só que é dividido por 3. Então, a única diferença de um volume para o outro é esse dividido por 3, tá? E vamos anotar aqui, então, o que é o R e o que é o H, né? O R, lembrando que aqui a gente tem um círculo, né? Que não dá para ver no cone aqui. Tem um círculo. Esse círculo, ele tem um raio, certo? E a altura aqui do cone, a altura... Opa, ficou torto, né? Mas deu para entender que é a altura... Aí, melhorou. Tá? Que a gente precisa. Então, de novo, o π aqui, ele, né, vale 3,14. A esfera, que é uma bola, né? A esfera, a gente só precisa do raio. O volume da esfera é um pouquinho diferente, né, do que é mostrado lá no volume do cilindro e do cone. Então, o volume da esfera, 4 vezes π vezes r elevado a 3, né, r ao cubo, dividido por 3. Então, lá dentro da esfera, né, a gente tem a esfera aqui, ó. Então, aqui tem essa região circular,
Aí lá atrás, ó, para vocês terem uma ideia, né, que é assim. Então aqui no centro, bem no meio da esfera, se a gente conseguisse ver, tem um raio que vai do centro até a borda. Então esse raio aqui é a única medida que a gente precisa para poder calcular o seu volume, tá? Lembrando também que volume é a capacidade, né? É se eu quiser encher o cilindro, se eu quiser encher o cone, se eu quiser encher a esfera de alguma coisa, então eu estou calculando o seu volume, beleza? Então essas são as fórmulas que a gente vai usar. Vamos para um exemplo. Então, um tanque de petróleo tem a forma de um cilindro circular reto, então um cilindro, né, cujo volume é dado por... Então, aqui nesse exercício foi até dada a fórmula do volume. Volume igual πr ao quadrado vezes h. Sabendo-se que o raio da base e a altura medem 10 metros, podemos afirmar que o volume exato desse cilindro em metros cúbicos é. Então, repara aqui que na alternativa ele deixou todos com o π. Então, isso significa que a gente não vai substituir o π, vai deixar ele do jeito que tá? Mas para ficar assim melhor para enxergar, eu vou desenhar aqui, tentar desenhar um cilindro. Então, a gente tem um cilindro, né? Mais ou menos assim. Esse cilindro, o raio da base e a altura medem 10 metros. Então, o raio da base, então, se tiver aqui a medida do raio, né? O raio da base mede 10 metros. E a altura desse cilindro também mede 10 metros. Vocês estão vendo que ficou bem desproporcional, né? Porque como que tem 10 metros nesse pedacinho aqui e como que tem 10 metros aqui. Mas enfim, né? É só um desenho para representar, tá bom? Não me julguem. Vamos lá, continuando. Então, 10 metros de raio de base e 10 metros de altura. Quero calcular o volume, então qual que é a fórmula do volume de cilindro? Πr ao quadrado vezes H. Então, aqui é tudo vezes, né? Não precisa ficar colocando vezes, né? Porque se tem um número do lado do outro, a gente já sabe que é vezes. Para substituir na fórmula, então, o π, eu vou trocar por 3,14? Não, porque aqui, ó, na alternativa tá tudo em π. Então, o π eu não preciso me preocupar com ele, né? Eu só copio ele aqui, não precisa substituir, tá bom? Quanto que vale o raio? O raio vale 10. Então, aqui substituindo 10 ao quadrado vezes h, a altura, que também é 10. Quero que vocês resolvam e coloquem a resposta para mim. Quanto que vai dar, então, esse volume aqui? Qual que vai ser a alternativa correta? Respondem aí no chat, então, para eu anotar a participação de vocês. Respondam aí. Vamos ver o que vocês vão colocar para mim de resposta. Lembrando, ó, dá uma olhada na alternativa, tá? Reparem que a alternativa, todas elas têm o π, então a gente não precisa se preocupar em substituir o π, tá bom? O π deixa ali do jeito que tá. Então não vai precisar substituir. Então pensa mais um pouquinho aí, quem substituiu o π, como que vai ficar a resposta? Porque se a gente não vai substituir, muito bem. Então, vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Então, aqui, primeiro, o que a gente resolve? A potência.
10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. Então, vou copiar o π aqui, né? Vezes 100 vezes 10. O que dá para resolver ainda, né? Esse 100 vezes 10. 100 vezes 10 dá 1000. 1000, o π a gente não vai substituir, então 1000π. 1000π, como a unidade de medida é metros, então 1000π metros cúbicos. Aí qual que é a alternativa então, né? Eu estava perguntando, podemos afirmar que o volume exato desse cilindro em metros cúbicos é. Então deu 1000π. 1000π, a resposta é a alternativa A. Então, aqui deu A, beleza? Vamos para o próximo então, ó. Esse daqui é uma questão da FATEC. Um tanque tem a forma de um cilindro circular reto, de altura 6 metros e raio de base 3 metros. O nível da água nele contida está a 2/3 da altura do tanque. Se π é igual a 3,14, então a quantidade de água em litros que o tanque contém é. Olha quanta informação tem nesse exercício. Vamos ler de novo. Um tanque tem a forma de um cilindro circular reto. Então, é um cilindro, né? Esse tanque, ele tem a forma de um cilindro. Para começar, né? Para a gente entender. Aí, a altura desse tanque é 6 metros. Então, a altura é 6 metros. 6 metros. E o raio da base, então, o raio mede 3 metros. Raio é igual a 3 metros, certo? O nível da água nele contida está a 2/3 da altura do tanque. Quando ele fala isso, que o nível da água está a 2/3 da altura, o que significa isso, né? Que não está cheio esse tanque, ele está 2/3. 2/3 é como se a gente dividisse, então, aqui, né, por 3, e vou usar quantas partes? 2 partes. Então, a água tá até aqui, ó, nessa altura aqui. Então, esse tanque, ele tá com água até na altura 2/3, tá? Vamos supor aqui que é a água, tá bom? Outra informação. Se π é igual a 3,14. Então, quando ele dá a informação que o π é igual a 3,14, significa que ele quer que use esse valor para o π. Então, na hora que a gente for resolver, a gente tem que substituir o π por 3,14, tá? Então, a quantidade de água em litros. Então, eu quero saber a quantidade de água, ou seja, o volume em litros, né? O que significa isso? Lá na outra aula, eu falei para vocês, né, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, é essa informação que a gente vai usar depois no final. Na hora que a gente terminar de resolver, tem que lembrar disso, tá? Então, vamos começar pela fórmula. Eu quero calcular o volume, né? Quantidade de água, então é a capacidade, é o que cabe dentro, é o volume. O volume do cilindro, a fórmula que a gente viu ali no exercício anterior, como que é então, né? É π R ao quadrado vezes H, certo? Então, aqui, o π a gente já pode substituir por 3,14. Então, 3,14 vezes o raio vale 3. Então, 3 ao quadrado, não pode esquecer da potência ali, hein? Vezes a altura, que é 6. Então, quanto que vai dar aqui, né? O que a gente resolve primeiro? A potência, 3 ao quadrado dá 9. Então, aqui vai ficar 3,14 vezes 9 vezes 6. Eu quero saber, então, de vocês, resolvam aí para mim, quanto que vai dar o volume do cilindro, tá? Quanto que vai dar? Porque o que a gente não pode esquecer?
Que eu quero saber a quantidade de água que está aqui dentro. Mas está a água até aqui, está cheio de água? Não, tem 2/3 de água. Então, o que eu vou ter que fazer com esses 2/3, será, né? Então, tem que pensar tudo isso. Ó, cuidado na hora que vocês forem resolver, tá? Não vamos se animar muito rápido e já marcar a alternativa, porque ainda tem coisa para fazer no exercício, tá? Então, às vezes, a gente acaba resolvendo ali no desespero e na hora que vai ver, marca uma alternativa que tá ali, mas não era a alternativa correta, tá? Porque, ó, vamos ver aqui então, né? Na hora de resolver, tem que fazer essa conta. 3,14 vezes 9 vezes 6, que dá 169,56. Então, voltando aqui, 169,56. Esse é o volume do cilindro inteiro. Mas esse cilindro, ele não tá com água até na boca. Ele tem 2/3 da altura que tá com água. Então, se é 2/3, é 2/3 do cilindro. Então, a quantidade de água aqui vai ser 2/3 do volume do cilindro. Então, é 2/3 desse volume aqui que a gente achou, que é 169,56, tá? Então, cuidado na hora que vocês forem resolver, né? Ó, uma coisinha aqui que tem um detalhezinho faz toda a diferença. Como que eu calculo fração de um número, né? Lembra? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ou então, né? Como a gente já tem aqui a 2/3 de um número, pode colocar um embaixo também e faz o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, tá? Então, vamos multiplicar aqui. 2 vezes 169,56 dá 339,12. Dividido por 3, 113,04. 113,04. Então, esse daqui é o volume de água em metros cúbicos, tá? Mas como a gente quer saber em litros, né? Ó, 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Então, 113,04, o que a gente faz para descobrir? É só fazer vezes 1.000, tá? Aí, na hora que multiplica por 1.000, multiplicar por 1.000 é como se andasse 3 casas para a direita. Então, vai dar 113.040 litros, tá? Que é a alternativa A. Alternativa A. Então, gente, cuidado na hora que vocês forem resolver. Eu coloquei esse exercício para chamar a atenção de vocês exatamente disso, né? Que um detalhe que tem ali, que é esse, que a água está 2/3 da altura do tanque, esse detalhe, ele faz toda a diferença na hora de resolver. Porque a gente tem que lembrar, então, de calcular esses 2/3, tá? Vocês viram que, né, tem os 169.560, né? Tem ele aqui, então a gente acabaria fazendo errado, tá bom? Bom, vamos para o próximo, então. Eu consertei aqui porque depois que, hoje cedo, na hora que eu fui, né, um pouquinho antes da aula que eu fui olhar, que eu vi que eu coloquei quadrados, então eu coloquei cúbicos aqui, tá bom? Bom, um cone circular reto tem altura de 8 centímetros e raio da base medindo 6 centímetros. Qual é, em centímetros cúbicos, o seu volume? Então, é um cone, né? O cone é o chapeuzinho de aniversário, né? A casquinha de sorvete. Então, o cone é esse sólido aqui, ó. Tá? Então, esse é o cone.
Ele tem uma altura de 8 centímetros, então a altura dele é 8 centímetros. E o raio da base, então o raio é igual a 6 centímetros. Beleza? Eu quero saber o seu volume. O volume do cone, como eu mostrei para vocês aqui atrás, ó, vou voltar um pouquinho, é πr ao quadrado vezes h. Então, essa é a fórmula do cone. πr ao quadrado vezes h, dividido por 3, tá? Na hora de substituir, aqui é um exercício aberto, não tem alternativa, né? Então, na hora que a gente vai fazer, não precisa substituir o π. Se você quiser substituir, pode, tá? Mas não tem necessidade, tá bom? Então, quando for um exercício aberto, pode deixar sem substituir, que não tem problema, tá? Então, aqui, π. R, o raio vale 6. Então, 6 ao quadrado vezes a altura, que é 8. Tudo isso dividido por 3. Então, o que a gente resolve primeiro, né? Primeiro é a potência, e depois multiplica e depois divide. Então, fala para mim, escreve aí no chat, né? Quanto que vai dar o volume desse cone, gente? Quanto que vai dar o volume? Só voltando no exercício anterior, né, que fizeram uma pergunta aqui. 169,56 dividido por 3 e o resultado vezes 2? Isso mesmo, tá? Então, aqui, ó, a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 169,56 dividido por 3, o resultado vezes 2. Aí você vai chegar nessa alternativa, nesse valor, desculpa. Tá? Isso mesmo. Ou faz isso que eu fiz, né? Coloco um embaixo e multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Dá no mesmo, tá bom? Então, fizeram esse daqui. Quanto que vai dar o volume? Teve gente que substituiu o π, aí achou o valor. Teve gente que não substituiu. Gente, lembrando, então, né? Se o exercício for aberto, não precisa substituir, tá bom? Bom, vamos lá. Então, o π aqui, eu vou copiar ele, tá? Mas eu vou colocar os dois valores. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. Vezes 8, dividido por 3. Como vocês sabem que eu gosto de simplificar as coisas, o 36 dá para simplificar com 3, que vai dar 12. Aí, fazendo 12 vezes 8, dá 96 π. 96 π, como está em centímetros cúbicos, tá bom? Quem substitui o π por 3,14, quanto que vai dar? Vamos fazer aqui. 96 vezes 3,14, opa, 96 vezes 3,14 vai dar... E, gente, tá difícil essa calculadora aqui. 96 vezes 3,14. Pronto. Dá 301,44. Então, 301,44. Tá? Ou pode ser a primeira resposta ou a segunda. Professora, qual resposta está certo? As duas. A de cima está em π, a de baixo eu troquei o π por 3,14 e substituí. Dá no mesmo, tá bom? Então, as duas estão corretas. Deixa eu ver quem substituiu. Certíssimo. Agora, vamos para o próximo exercício. Esse exercício aqui eu coloquei ele, que eu achei ele muito bacana, tá? É mais para falar do volume da esfera, tá? Atira... E caiu na PUC, hein?
A tira seguinte mostra o Cebolinha tentando levantar um haltere, que é um aparelho feito de ferro composto de duas esferas acopladas a um bastão cilíndrico. Suponha que cada esfera tenha 10,5 centímetros de diâmetro e que o bastão tenha 50 centímetros de comprimento e diâmetro da base medindo 1,4. Se a densidade do ferro é 7,8 gramas por centímetros cúbicos, quantos quilos o Cebolinha tentava levantar? Então, assim, o haltere, ele tem, então, né, duas esferas, né, e um bastão segurando. O bastão, ele é cilindro, né, só que é um cilindro que ele está deitado. E eu quero só falar, então, primeiro dessa esfera aqui, tá? Que é o que vai dar tempo. Essa esfera, ela tem de diâmetro 10,5 centímetros. Então, o diâmetro da esfera é 10,5 centímetros. Mas lembra, gente, para calcular o volume da esfera, volume da esfera, a fórmula é 4πr ao cubo dividido por 3. Eu preciso do raio. Então, se o diâmetro é 10,5, o raio, ele vai ser quanto? Escreve aí para mim. Deixa eu ver se vocês estão bons de divisão com número com vírgula. Se o diâmetro é 10,5, o diâmetro é inteiro, o raio ele vai ser quanto? Ele vai ser a metade. Qual que é a metade de 10,5? Então estão bem na divisão. Lembra assim, né? Toda vez que você for trabalhar com número com vírgula, pense em dinheiro que não erra. Se eu tiver 10,50, eu quero metade desse valor. Então, eu tenho 5,25, tá bom? Então, o raio, ele é 5,25. Vamos substituir aqui na fórmula, ó. 4, eu vou substituir o π por 3,14. O raio é 5,25. Elevado a 3 dividido por 3. O que a gente faz primeiro de conta? A potência. Então, 5,25 elevado a 3. Vamos ver quanto que vai dar. Então, 5,25, se é elevado a 3, significa, então, que a gente tem que fazer 5,25 vezes 5,25 vezes 5,25, tá? Dá 144, vamos usar só duas casas decimais. Então, 144,70. Então, aqui, 4 vezes 3,14 vezes 144, quanto que tinha dado? 144,70. 70. Tudo isso, depois que eu multiplicar, tem que dividir por 3. Vamos ver quanto que vai dar, então, o resultado, gente. 4 vezes 3,14 vezes 144,70 é igual a 1.817,432. Dividido por 3 vai dar 605,81. Então, 605,81 centímetros cúbicos. Lembrando que esse valor é o volume de uma esfera, né? Só que a gente tem duas esferas e ainda tem o bastão. Então, esse exercício continua a resolução, porém, eu vou gravar a resolução depois no vídeo e eu posto,